Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao Podcast. Por que Cast? Porque Cast lembra questionar, porque em latim se diz podquestio. E em latim, question quer dizer pergunta, quer dizer questão. Diante disso, em português, vocês podem dizer podcast, e em latim vocês podem dizer podquestio. Gostou, Edmar Camata? Muito bom. Como tudo que você faz, Jerry. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Edmar, a princípio eu agradeço a sua presença e quero alertar. A palavra sincero vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo, tá? Então, eis o desafio. Quero te dizer o seguinte, Aristóteles, antes de Cristo, dizia que a dúvida é o princípio da sabedoria. Diante disso, eu vou perguntar, eu vou questionar. Então, fique à vontade. Na vida pessoal, quem é Edmar Camata? Muito bom, Jerry. Obrigado pelo convite primeiro, tá? Fico muito feliz que um marilandense esteja fazendo tanto sucesso. Você é sucesso em tudo que você faz. E eu tinha muito medo que um dia você tivesse um podcast, Jerry. Porque você poder perguntar é um perigo. Mas Edmar Camata é um adulto, quase um velho já, né? 42 anos, né, Jerry? Passa rápido. Mas pai do Ravi e do Dante, acho que você conhece os meninos, essa é talvez a minha principal motivo de dedicação na minha vida. Amigo, parceiro de todo mundo, né? A gente, felizmente, conhece muita gente, é bastante conhecido. Nos criamos aqui no Espírito Santo, né? Do ponto de vista acadêmico, formado em Direito. Né? Pela UFES? Pela UFES, né? Fiz algumas especializações aqui no Espírito Santo. Mais recentemente, tive a satisfação de concluir meu mestrado na Universidade de Salamanca, na Espanha, que é uma das universidades mais antigas do mundo, né? Especialmente quando se fala de integridade, corrupção, que são temas que a gente trata. Então, esse é o Edmar. E é instrutor no sul do Brasil, né, Edmar? Pela PRF. Eu sou policial rodoviário federal. E tem uma disciplina no curso de formação, né, dos policiais, todo mundo que entra na Polícia Rodoviária Federal, essa instituição que eu amo, né, essa briosa polícia, que dá muitos exemplos para o Brasil em termos de segurança cidadã, de uso de tecnologia, né, é a polícia que mais apreende drogas no Brasil. Né, e eu sou instrutor de uma disciplina chamada Estratégia Institucional e Governança. Que é a minha praia, é o que eu gosto de fazer. Todo policial, quando ele entra na polícia, ele aprende do início ao fim o planejamento estratégico da polícia, o que ela quer ser no futuro, né? Qual a transformação que se espera da polícia. E a Universidade da PRF, lá em Florianópolis, ela é o maior centro de ciências policiais da América Latina. Então é muito interessante esse ambiente de convivência policial. Edmar, você citou a palavra governança. Na vida pública, quem é hoje Edmar Camata? Olha, Edmar Camata é um cara que, durante 12 anos da vida dele, foi voluntário em uma entidade de combate à corrupção, que é a Transparência Capixaba, uma entidade civil que sobrevive de doação de pessoas físicas, né? Esse período foi o período de maior aprendizado para mim, né? Imagina, você, ao mesmo tempo que você realiza suas atividades profissionais, na época na polícia, né? Você é voluntário de uma ONG de combate à corrupção, no país como o Brasil, em que, infelizmente, essa chaga da corrupção, né, da falta de integridade, ela dá muito trabalho, né? Então, ali foi a escola, foi onde eu aprendi, né? Mas, assim, eu gosto do trabalho voluntário, né? Meu primeiro voluntariado foi numa ONG que ensinava idosos, isso é interessante, ensinava idosos a usar computadores. Por que isso? Porque era a forma que eles tinham de se comunicar com o mundo, né? Isso há 20 anos. É uma ONG da Caixa Econômica eu era funcionário da Caixa Econômica, era bancário. Você já foi bancário? Fui bancário aqui pertinho de onde a gente está gravando, aqui na agência de Itapuã. E foi um aprendizado gigantesco, porque eu falo que no banco você aprende a ser rápido para fazer as coisas, né? A atividade do banco é muito rápida e a Caixa Econômica sempre tinha muita fila, né? E essa ONG, ela ensinava idosos a usar computadores. E era um processo, assim, idosos de 70 anos, de 80 anos, das regiões mais pobres aí do Espírito Santo. E a gente tirava o domingo de manhã para ensinar eles em laboratórios de escolas públicas a usar os computadores. E eu aprendi muita coisa ali, e uma das coisas que eu aprendi foi paciência. Porque a gente ensinava uma manhã inteira eles a ligar o computador, a logar no computador, a iniciar um aplicativo. E no domingo seguinte, quando a gente chegava, tinha que ensinar tudo de novo. Edmar, eu acho que você é o sujeito mais paciente que eu já encontrei em toda a minha vida. Tenho paciência com você, Gê. Excelente história, Edmar. E aí, assim, só para concluir, né, de lá para cá, eu, ainda na polícia, né, eu tenho
vou fazer 20 anos de Polícia Rodoviária Federal. Em 2019, dentro desse contexto de planejamento ainda da ONG de combate à corrupção, nós fizemos uma campanha para deputado federal. Você lembra, você participou, você foi uma das pessoas que mais me incentivou nesse projeto, que era um projeto, embora fosse um projeto político-eleitoral, era um projeto que nasceu fora da política, né? E foi muito bom, uma experiência maravilhosa. É difícil alguém que se candidata e fala que a experiência foi boa tendo perdido uma eleição, né? Tive 24 mil votos, ou seja, quase que a gente conseguiu. Uma campanha que não me trouxe problemas nenhum, trouxe sim, conheci mais gente, me apresentei para mais gente e saí daquela campanha com o convite do governador Renato Casagrande para assumir o controle interno do Estado, né? Que é onde eu estou hoje, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Excelente. Que provavelmente você vai me perguntar alguma coisa. Não, vamos ver, Edmar, quero surpreender apenas. Edmar, a palavra aluno, ela vem do latim. E equivocadamente, algumas pessoas dizem que aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. Nada a ver. Na verdade, aluno quer dizer o quê? Aluno quer dizer o quê, na verdade, né? Quer dizer assim, criança de peito, lactente, tá? E, por extensão, aluno passou a ter o sentido de discípulo. Tá? Pergunta, quem é a sua maior inspiração? Uau. Quem é seu professor de vida? Existe alguém? Eu acho que em cada momento da vida a gente tem um professor, né? E isso é muito importante, né? Ao mesmo tempo que eu tenho meus pais, obviamente, como luz, né? Como caminho. Meu pai, militar do Exército, né? Viveu um outro momento, mas é uma pessoa muito iluminada, você conhece, e muito inteligente. Minha mãe, e aí vem uma revelação, né? Minha mãe era empregada doméstica, né? Minha mãe, e eu sou branquelo assim, minha mãe é morena. Meu pai conheceu minha mãe, ela era empregada doméstica de um colega de exército dele, né? Cuidava das crianças e tal. Isso no Rio de Janeiro, quando ele trabalhou lá. E minha mãe é uma pessoa maravilhosa, tanto que daqui a pouco eu vou te entregar um livro e fazer uma propaganda aqui. Legal. E a dedicatória é um livro que é escrito só por mulheres, né? É um livro que é escrito por 27 mulheres, é uma reverência que a gente faz lá no Conselho de Controle Interno para que a mulher protagonize mais os espaços. E a minha dedicatória é para minha mãe, por isso, né? Porque ela é uma luz para mim. Ela como uma pessoa que veio lá de baixo, né? E que é muito simples, e que me ensinou realmente esse sentido da humildade. E o mundo precisa de pessoas como ela, né? Exatamente. Que seja uma referência. Isso. E eu tive aí ao longo da vida várias referências, né? Acho que no período de voluntariado da ONG de combate à corrupção, tem um professor que todo mundo conhece aqui em Vila Velha, por exemplo, que é o Rafael Simões, que é uma referência maravilhosa, né? Um cara sempre muito ponderado, de boas opiniões, né? Tive na vida a referência do meu tio, né? Que foi governador do estado, foi senador, Gerson Camata, que é muito querido, né? No estado inteiro e no Brasil, né? Eu ando no Brasil, as pessoas veem o sobrenome e falam assim, você é o que do Gerson Camata? Realmente são pessoas inspiradoras. E outro dia uma mulher me abordou na rua e falou assim, chorou na minha frente, falou assim, ele construiu a estrada e permitiu que eu tivesse meu parto em Vitória, porque o parto tinha que ser no interior, porque a estrada não aguentava transportar as mulheres. Então, assim, é muito bom, né, Isso marcou o governo dele. Ter referências assim. Edmar, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura, com 3 paus. Então, trabalhar, segundo a origem da palavra, tem o sentido de torturar. Sei que você é uma pessoa extremamente educada, extremamente paciente. Lá na Seconte, por exemplo, qual é o pior problema que o tortura no trabalho? Vale citar em outras experiências, tá? Envolve trabalho. Olha, eu acho que, já que você trouxe a origem, da gênese da palavra aí, acho que o que mais tortura alguém no trabalho é ter alguém que tem o trabalho como uma tortura, né? Porque essas pessoas que entendem que o trabalho é algo que você tem que acordar de manhã todo dia, que é algo difícil, que não é prazeroso, essas pessoas torturam as outras, né? É preciso encontrar razão em tudo, né? Para que a gente possa dar resultado, inclusive. Felizmente, eu consigo, né, com essa alegria que a gente tem, né, e você é muito assim, eu consigo encontrar alegria para acordar de manhã, para fazer as nossas entregas, e com isso até ampliar, né, o nosso leque de oportunidades, né? Hoje eu estou na vice-presidência do Conselho Nacional de Controle Interno, você sabe. Sim. Que é o órgão que representa todas as controladorias dos estados e das capitais. Que é o órgão que pode dar resposta para a população nos temas que ela mais quer saber, que é efetividade de política pública, que é combate à corrupção. Então, assim, isso é acordar com
os olhos brilhando e motivado, né? Eu tenho muita pena de quem não consegue fazer isso, né? Porque são pessoas que no dia a dia desagradam as outras, né? E, por outro lado, não vou falar da desmotivação, mas a insatisfação é sim a chave da virada, né? Então, quando a gente está insatisfeito, por exemplo, no meu trabalho, eu fico insatisfeito. Às vezes eu fico sentado na cadeira 4 horas respondendo mensagens, ou 4 horas em reuniões para lá e para cá, e a gente fala assim, opa, que a gente conseguiu avançar em tanta reunião, em tanto e-mail respondido, né? Que às vezes fica meio sem sentido, né? Então, assim, aí a gente tem que buscar as motivações fora. E a pandemia ensinou que a motivação está na interação com as outras pessoas, né? A gente precisa disso aqui, né? A gente ficou sem esses momentos de interação. Então, eu acredito muito que é isso. O propósito é a palavra mais importante que a gente tem no mundo hoje. O propósito. Se você não tiver propósito, você talvez precise rever, né, o seu caminho e repensar a sua vida. Edmar, outro equívoco. Dizem que a palavra enfezar, tem a ver com fezes. Você acredita? Isso é um equívoco, tá? Enfezar vem do latim infensare e quer dizer ficar raivoso, ser hostil. Você não é uma pessoa assim. Mas o que o deixa mais raivoso no dia a dia? Mesmo que você mantenha a tranquilidade. O que o deixa? Existe algo que o deixa com raiva? Enfesado? Uau, que pergunta difícil, hein? Você não quer falar, mas existe algo. Eu sei que você é extremamente educado, paciente, mas lá no fundo existe algo que o deixa com raiva. Jerry, eu acho que é mais fácil eu deixar as pessoas com raiva do que as pessoas me deixarem, tá? Sério? Você já falou que eu sou paciente. Mas eu tenho uma característica que às Internamente você fica com um pouco de raiva sobre. Existe alguma coisa? Eu tento segurar. Mas as pessoas que tentam segurar também, isso não é muito bom, não. É bom a gente externar um pouco, né? Entendi. Mas eu, assim, eu fico um pouco insatisfeito, assim, com falta de compromisso das pessoas, né? Entendi. É muito ruim quando você tá num propósito, e a gente falou de propósito aqui, quando você imputa... Tá ligado até a palavra tortura que você falou, né? Quando você imputa nas pessoas confiança, que confiança é uma outra palavra muito importante, e as pessoas não respondem dessa forma, né? Talvez pelo descompromisso, talvez pela falta de propósito. Eu acho que é muito mais sincero você chegar e falar assim, olha, eu não vou conseguir entregar isso. Isso é transparência, é sinceridade, né? E não vai deixar ninguém tão chateado quanto você não entregar, não fazer. Beleza. Edmar, você é um homem extremamente inteligente. A palavra inteligência é de origem grega, inter mais legere. É formada pelos termos saber escolher, inter mais legere. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas, sabia fazer boas escolhas. Pergunto, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? E depois eu quero que você me diga qual foi a melhor escolha que você já fez. Você consegue pensar em algo? Fiz uma boa escolha quando eu criei um projeto junto com você de palestras para a gente rodar as faculdades. É isso aí. Essa foi uma boa escolha. O momento que eu mais me diverti na minha vida. Pra quem não Agora, sabe... qual foi a pior escolha? Rapaz, você lembra de alguma? Se você não souber na sua vida pública, pode pensar alguma escolha na vida pessoal. Eu acho que talvez as escolhas ruins a gente não quer contar, né, Gé? Conta, pra mim você pode contar. Eu vou fazer o seguinte, você tem um entrevistado futuro que chama Darcy Arruda, você faz 2 perguntas de escolha ruim pra ele, pode ser? Pode. Será que ele vai responder? Ele responde. Ele é o cara do bem. Sincero. Pensa no cara do bem, pensa em dar Arruda. Edmar, a palavra coragem, o cor de coragem quer dizer coração. Existem algumas palavras em latim que estão ligadas a coração. Exemplo, decorar. Tá ligado a coração. Decorar, coragem, concordar. Então, são palavras ligadas a coração. Porque os romanos acreditavam que o centro da inteligência estava no coração. Você já tomou alguma decisão importante? Quando você agiu com o coração, você tomou alguma decisão importante? Ou você é uma pessoa extremamente racional? A gente tenta ser racional, Jerry, mas eu acho que o coração ele é um guia importante. Ele é um guia para você tomar decisões. Porque se fosse só racional, a gente poderia ser substituído pelo chat GPT, né? Pela inteligência artificial. E tem até um autor que eu estava lendo um dia desse, que ele fala que o ser humano não conseguiu criar a inteligência artificial. Que aquilo ali não é uma inteligência, são algoritmos, né? Ou seja, isso reforça a visão
de que as máquinas não vão substituir o ser humano. O ser humano ele tem decisões com base na experiência que ele viveu, mas com base em sentimentos, né? Então a gente tem sentimentos também. Já tomei muita decisão no calor das emoções. Já tomei muitas decisões que depois se mostraram erradas, mas que se eu tomasse de outra forma, talvez eu não tivesse hoje Você aprendeu com elas, a experiência, o aprendizado, né? Então eu acho que é isso, tá? Eu acho que é você tomar a decisão que vai te fazer bem, né? Obviamente, Entendi. com base no aprendizado que você já tem. Edmar, as pessoas dizem que você é um homem bonito. Você sabe que a palavra bonito, ela tá ligada à bondade. A palavra bonito, quando ela foi criada, estava ligada à bondade, a bônus, tá? Bonito, como se eu fosse traduzir, seria bonzinho, tá? Você se considera um homem bom? E eu acredito plenamente no que você falou, Jerry, no sentido não de eu ser bonito, mas de que a beleza não é o que a gente vê. Você acha que você é um homem bom? Eu acredito que eu tenho convicção de que o que eu faço é pela bondade, né? Entendi. É para transcender a Você vida, saiu bem. a vida das pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Quantas pessoas bonitas que a gente já viu praticando coisas ruins e aquelas pessoas deixaram de ser bonitas. Isso. E por outro lado, quantas pessoas que talvez não tenham a beleza externa e a gente fica impressionado, né, pela forma. Concordo. Então isso é muito importante. Edmar, a palavra paixão é uma palavra de origem grega. A palavra paixão é de origem grega, tá? E ela quer dizer sofrimento. Então, paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Mas eu quero falar da palavra compaixão. Compaixão é o que sofre pelo outro. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta que tem a ver com a sua vida pública. Hoje, por qual segmento da sociedade você sofre mais? O segmento ligado à educação? Segmento ligado à saúde? Segmento ligado à segurança? Ou segmento ligado ao meio ambiente? Ou a outro segmento? Existe um segmento específico da sociedade por qual você sofre mais? Você pensa legal. mais? Bom, assim, é importante lembrar que, assim, o cargo de secretário é um cargo político, ou seja, você está na política. E eu acho, Jerry, que quem não sofre por todas as mazelas na política não deveria estar na política, né? Entendi. Então, assim, se eu perder a capacidade de sofrer por qualquer notícia que eu veja no jornal hoje, de um problema de segurança pública, de um problema de educação, de um problema de saúde, eu devo estar fora. Mas eu confesso para você que, assim, eu sofro muito mais pela falta de oportunidades daqueles que são jovens, né? Uma criança que já nasce condenada a ser uma criança sem acesso a questões básicas de educação, de saúde, né? E a gente sabe que isso impacta muito. Você veio lá da roça, né? Isso. Você não teve acesso a muita coisa. E a gente sabe o quanto que isso impacta. Você foi um ponto fora da curva, Jerry. Você conseguiu superar, pela sua história, pela sua força, a trajetória natural de uma criança que nasce na roça que colhe café, né? Então, assim, é importante a gente lembrar disso. Tá. Obrigado pelas palavras, Edmar. Edmar, a palavra dromo é uma palavra também de origem grega, tá? Dromo? Dromo. E quer dizer lugar onde se corre. Então você tem autódromo e você tem hipódromo, né? Lugar onde se corre. E com o tempo essa palavra perdeu o sentido original. Então você tem fumódromo, sujeito lá parado, fumando. Não está tem correndo sambódromo, nada. é isso aí. Sambódromo, a pessoa está sambando, não está correndo. Você tem camelódromo. Então o dromo assumiu outro sentido, sentido de lugar. Uhum. Minha pergunta, Edmar, para você. Onde você estava, em que lugar você estava quando você recebeu a informação, a notícia mais importante da sua vida? Uau. Pode ser voltada à sua vida pública, pode ser voltada à sua vida pessoal. Incrível. A gente lembra de muitos lugares, né, onde a gente estava em várias situações, né? Eu lembro que a gente estava em grupo quando recebemos a notícia do final da eleição de 2019, de 18, né? Em que eu não venci, mas o grupo se sentiu numa vitória ali, né? Por ter feito um projeto coletivo, um projeto junto, né? Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu recebi a notícia de que eu ia ser pai do Ravi, que eu ia ser pai do Dante. E assim, é interessante como o nosso cérebro, ele grava determinados momentos, determinadas situações. Eu lembro quando criança, quando eu vi meu pai recebendo a notícia da morte, né? A gente sempre lembra, né? Acho que todo mundo tem essas lembranças da morte do pai dele, né? Eu era muito pequeno, assim, e assim, mas eu acho que são experiências que a gente vai armazenando, né? Então, notícias boas, notícias mais ou menos, notícias ruins, mas notícias que marcam, né? Eu li um dia como que o cérebro trabalha, né? Que no momento da noite é quando ele vê o que pode jogar fora e o que tem que guardar, né? Por isso que o sono é tão importante.
e às vezes a gente deixa de dormir e a memória fica ruim, né? Então acho que é por aí. Então assim, eu lembro muito bem, né, várias notícias, as boas, as ruins, quando eu passei em cada um dos concursos, né? Eu lembro onde eu estava, quando eu recebi na Caixa Econômica, era um telegrama que eles mandavam, né? Então eu lembro muito bem do telegrama da Caixa. E quando eu decidi sair do banco, na época eu entrei na Polícia Federal. Eu fiz o concurso da Polícia Federal antes de ir para a Polícia Rodoviária Federal. Só que eu tinha muito medo de não gostar do ambiente policial. Olha só, era algo muito novo, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, ó, eu vou fazer o concurso da Caixa Econômica novamente, porque se eu passar, eu posso voltar. E aí eu lembro exatamente, o segundo telegrama que eu recebi foi ter sido aprovado de novo na Caixa Econômica. Aí eu falei, guardei o telegrama, falei, essa aqui é minha segurança, se eu não gostar, estabilidade. Que legal, Edmar, agora vem uma palavra interessante. A palavra formidável, ela vem do latim e tinha um sentido de terrível, assustador. A palavra formidável, quando ela foi criada, ela tinha um sentido de quê? Terrível, assustador. Hoje, formidável é um adjetivo que tem a ver com admiração. Edmar, eu pergunto a você o seguinte, o que o assusta na atualidade? Uau! Me assusta na atualidade, eu vou ser muito sincero, Jerry, o quanto que as pessoas acreditam que a rede social do outro é definidor do que o outro é. Assim, a gente vê muita coisa que não é real, né? Entender aquilo como uma verdade do mundo. Isso estraga a vida de todo mundo, né? Então, assim, você vai conversar com as pessoas, né? E, assim, no meio masculino, no meio feminino, nas crianças, que é mais assustador ainda, né? A gente sempre acha que o outro vive aquilo ali mesmo, né? Entendi. E com isso a gente começa a buscar exatamente o que ele tem. É dinheiro, é estética, é vaidade, né? E a gente deixa de viver o que a gente tem que viver. Entendi. Né? Que é isso aqui, interação com as pessoas. E eu liguei a palavra formidável, a palavra assustador e também falei de admiração. Hoje, o que chama a sua atenção no sentido de admiração? Pode ser uma situação, pode ser uma pessoa. Uau, admiração. Eu acho que a inteligência está cada dia menos valorizada no mundo, né? Uhum. Então eu passo a valorizar muito as pessoas que conseguem sair desse mundo de estética que a gente está e conseguem ainda produzir, escrever, por exemplo, pensar, né? Então, assim, eu valorizo muito hoje essas pessoas que conseguem... eu estava falando sobre isso ontem com alguns amigos, né? Porque tem um professor aqui no estado, você é professor, né? Que saiu da escola, a aposentadoria dele, aplaudido num corredor de crianças ali e tal. E eu fui ver aquele vídeo, Jerry, tava todo mundo chorando. Da criancinha, a menina que entrega o lanche da escola, tava todo mundo ali chorando muito. Ele provavelmente é um professor muito querido, né? E eu falei, gente, ele é o ídolo dessas pessoas. E quem que é o ídolo das nossas crianças hoje, normalmente? Aquela escola é uma exceção. A criança hoje, o ídolo dela está no TikTok. Né? Alguém que não passa conhecimento quase que nenhum para ela. Emocionante foi. Nas regiões mais pobres, o ídolo é o traficante. Né? Então, assim, eu acredito que a gente está numa crise de ídolos. Né? Quem são os nossos ídolos? Né? A gente poderia ter ídolos na política, como já tivemos em outros momentos. Né? Pessoas que na política a gente fala assim, esse cara é bom, esse cara é legal. Né? Ídolos, não falando de idolatria no sentido doentio, né? Pessoas que a gente acha bacana. E que se desapontarem a gente vai deixar de tê-los como ídolo, né? Edmar, a palavra coitado, espalhou-se a informação de que coitado vem de coito, de cópula. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Nada? Nada a ver. Coitado tem a ver com coita, com coitar. Significa o que coitar? Sofrer. O que faz com que você sofra hoje, no dia a dia? Olha, quem é pai sofre com criança doente, né? Então, eu não preciso nem falar, né? Mas, felizmente, eu não tenho esse problema, tá? Ravidante, você Estão conhece. Bem, né? São muito bons, né? Só para lembrar, gente, coita e coitar são palavras, assim, arcaicas nesse sentido. Obviamente, eu fiz essa pergunta por curiosidade, fiz um link interessante. Sêneca, já que você falou dos seus filhos, Sêneca é um filósofo romano. Adoro. Né? Disse assim, que a educação exige muitos cuidados, porque ela influencia por toda a vida. O que você quer que os seus filhos, Ravi e Dante, quer que eles não se esqueçam como lição de vida? Uau, tô cheio de uau aqui hoje. Você gostou? Eu acho... Bom que você gostou. Bom, assim, primeiro,
Eu acho que Qual a lição que você quer que eles não se esqueçam? eles não devem se esquecer do propósito, né? Então, Isso. eu acho que quando a gente perde o propósito, já falamos dele aqui hoje, quando a gente perde o propósito, a gente perde o caminho, o rumo, né? E não interessa se você vai ser um médico de sucesso ou se você vai ser um trabalhador braçal. Se você tiver propósito, você vai ter uma vida longa, produtiva e cercado de gente, né? Dimar, agora nós vamos fechar com algumas respostas rápidas. Você vai me dizer uma palavra ou outra. E o que essas perguntas têm em comum? O termo ou. O ou é uma conjunção em língua portuguesa que indica alternância ou exclusão. Então, nesse caso, vamos à exclusão. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar, com certeza. Você sabe disso e fica me cobrando carne. Praia, montanha ou campo? Praia. Hã? Praia. Academia ou caminhada na rua? Ultimamente eu estou preferindo da academia. Dia de sol ou dia de chuva? Sol. Filmes em casa ou filmes no cinema? Em casa, Café da manhã, almoço ou jantar? todos. Oh. Oh. Café da manhã, almoço ou jantar? Eu escolheria os outros. Tudo bem. Almoço. Doce ou salgado? Doce. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Uau. Se alguém exigir isso, você Cachorro. Cachorro. Edmar, obrigado. Valeu, Jerry. Bom revê-lo, meu Valeu. amigo. Esse foi Edmar Camata. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre perguntar e questionar? Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Lembre-se, não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. Que a gente se veja no meio da multidão. É isso aí. Tchau.